De volta, Bruna, para a nossa entrevista desta quinta-feira. Isso, Carlos. Hoje estamos recebendo o presidente e o vice-presidente eleitos na Câmara Municipal de Araxá. Na última reunião da terça-feira, o presidente e vice-presidente que assumem no próximo biênio 2023-2024. Bosco Júnior, seja bem-vindo, bom dia. O Wellington, também o vereador Wellington da BIT, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlinhos, bom dia, vereador Wellington, Estevão Xavier, que nos acompanha nesse momento, e também a toda a audiência nas ondas no 91.5 e também os internautas do YouTube, que a gente sabe que está crescendo muito o público que acompanha as ondas do Grupo da Imbiara também pelo YouTube. Bom dia a todos. Bom dia, Bruna, bom dia, Carlinhos, bom dia, Igor, nosso técnica, né? E todos vocês que nos ouvem aí, é um prazer enorme estar nessa casa novamente. Eu que já participei aqui de programas com Oredes, finado Oredes, saudoso Oredes e o Zé Antônio, e tenho uma honra muito grande de voltar nessa casa. Bosco, ontem a gente até comentou aqui na entrevista com o prefeito, né, o questionamos sobre esse posicionamento em questão da presidência da Câmara, da eleição que aconteceu na terça-feira. E aí eu gostaria de saber, né, de vocês, né, eleitos, como que foi essa negociação com os vereadores, né, com os demais colegas da Câmara, quando vocês se posicionaram. A gente já estava fazendo, né, essa busca aí já antes lá na Câmara de Bastidores, né, buscando, e o Bosquinho já anteriormente já tinha colocado o seu nome como candidato a presidente, assim como o Wellington também já havia se posicionado como vice. Como que vocês fizeram essa negociação internamente? Houve também uma negociação com o executivo para eleger-se à mesa, porque foi uma votação muito igualitária, né, para ambos os cargos, né? Lembrando que foi eleito também outros dois secretários, né? O primeiro 9 a 6, isso. O primeiro secretário, que foi eleito o vereador Evaldo Ferrocarril, o segundo secretário eleito o vereador João Veras. Como que teve uma negociação, uma formação desse grupo de vocês? Bruna, graças a Deus a condução foi tudo dentro da normalidade, com muita transparência. Eu já estou no meu segundo mandato. Essa segunda jornada já me demonstrou que eu tinha condições de comandar as atividades da Câmara. No primeiro mandato eu tive a oportunidade de ser o vice-presidente logo nos 2 primeiros anos. Isso já me fez conhecer um pouco dos bastidores e do trabalho administrativo da casa. E nesse segundo mandato, sentindo esse já preparo em relação às atividades, eu coloquei o meu nome à disposição e já venho trabalhando nos bastidores com os colegas já há alguns 2 meses por aí, por volta de 2 meses. E a gente vem compondo esse grupo e a gente teve aí um avanço significativo nas 2 últimas semanas de pessoas já declarando o apoio à nossa candidatura. De lá para cá, já tivemos algumas alterações e o mais interessante é que tudo foi definido ali, basicamente nos bastidores ali no último dia. Isso mostra a imparcialidade do processo. Agora, em relação à segunda parte da sua pergunta, a ligação do executivo nesse processo foi uma ligação que não existiu, foi um processo independente da casa. A gente sabe que existe ali um bloco que tem ali um apoio mais declarado ao prefeito e existe um bloco de oposição. É interessante que a Câmara tenha esses blocos, mas nesse momento o Executivo não participou e a gente teve o apoio desse bloco que está mais próximo do Executivo, mas contando com a nossa independência. Graças a Deus correu tudo bem. Agradeço aqui, aproveitando essa grande audiência, os colegas que confiaram o voto no Bosco Júnior para coordenar as atividades a partir do ano que vem. Agora, Bosquinho, você assume um cargo, né? Agora de presidente a partir de 1º de janeiro, o qual seu pai, né, há cerca de 20 a 30 anos atrás, ocupou. Né? Se não me engano, acho que é a primeira vez na Câmara, né, que a presidência já foi ocupada pelo pai e agora pelo filho. Acho que não tivemos outra na história. O que não deixa também de ser uma responsabilidade, né, Bosquinho? Carlinhos, pergunta bacana. Eu tenho muita memória dessa época, desse período, onde a Câmara funcionava ali no prédio, que hoje é o Museu Legislativo ao lado do Hospital Dom Bosco. Naquela época do movimento, da reabertura das termas. Das termas, do Grande Hotel. Isso. Meu pai foi muito ativo naquele período, inclusive contribuiu muito para o crescimento político dele. E é claro, eu passo lá na entrada do plenário, visualizo a foto dele no meu campo de visão do lado direito, bate uma emoção, um sentimento bacana, confesso para vocês, mas isso aumenta a nossa responsabilidade. Pelo fato de ter que preservar essa história positiva do meu pai e também demonstrar que a gente não é apenas um filho de um político, que a gente também tem as nossas qualidades e a gente também pode somar para o trabalho legislativo.
A gente sabe que é comum essa crítica, mas a gente tem que buscar superar ela, demonstrando atividade, seriedade e compromisso. Agora, a partir do ano que vem, né, tanto você como o Wellington, né, que vai assumir a vice-presidência da mesa, vocês têm um desafio muito grande, né? Porque a gente sempre fala aqui, né? Conversamos isso aqui com o dia que o Rafael esteve aqui. Não é somente ali naquele momento em que a gente vê da reunião, né? Somente presidir uma reunião. Existe toda uma questão de gestão da Câmara Municipal, a questão de recursos humanos, né, dos colaboradores que atuam na Câmara Municipal. Então, são diversas questões administrativas que vai ser preciso, né, vocês lidarem com isso. Como que está essa preparação sua para isso e que forma que você está buscando mais conhecimento para conseguir levar isso aí da melhor forma? Eu já tinha um conhecimento do regimento interno, do código de ética, e nesses últimos 2 dias eu tenho preparado e buscado colocá-los ali como um livro de cabeceira para estar me atualizando e estar marcando ali os temas que a gente tem alguma dúvida. Eu já entrei em contato com o atual presidente, o Rafael Rios, buscando fazer uma reunião na semana que vem, justamente para a gente poder fazer uma transição o mais equilibrada possível, para a gente não perder o equilíbrio financeiro, o equilíbrio fiscal, e também para a gente não perder tempo nesse meio de transição. O mais bacana de tudo isso é que o atual presidente é uma pessoa muito transparente nesse período, em todos os períodos, e já colocou à disposição para estar discutindo isso com a gente. Fico muito feliz de poder contar também na mesa diretora com pessoas que têm demonstrado seriedade no plenário. O vereador Wellington, que vai assumir a vice-presidência a partir do ano que vem, não tenho dúvidas que vai poder somar muito também nessa questão interna da Câmara. Já tem uma experiência fora do processo público e pode agregar muito internamente. O Evaldo Ferrocarril, que é o primeiro secretário, também tem demonstrado muita firmeza, clareza nos posicionamentos. É uma pessoa que chega sempre muito cedo nas reuniões, uma pessoa comprometida, da mesma forma o vereador João Veras. Então acredito que essa mesa vai conseguir dividir bem essas atividades, e a Bruna falou tudo, o trabalho de bastidores ele é muito pesado, a gente acaba não tendo tanto tempo de estar na rua, presente na comunidade, mas a gente tem uma equipe boa. Eu espero poder conseguir conciliar o trabalho ali mais técnico e também não perder a linha lá nos bairros onde a gente gosta muito de atuar, né, Carlinhos? É verdade. Quer acrescentar, Wellington? O Wellington vai poder... Eu quero primeiramente, né, agradecer o convite de vocês aí, dizer que eu estou imensamente feliz por estar compondo essa mesa que renovou 100%. Presidente Rafael Rios limitado há 2 anos, quero aqui agradecer, parabenizá-lo por toda a conduta durante o processo aí desses 2 anos, né, de presidência, e principalmente foi a primeira pergunta sua, durante o processo eleitoral da mesa diretora. Não houve interferência nenhuma, nós conversamos, entendemos que aquele nome está fazendo um trabalho decente para compor a mesa, e a gente optou, e lógico, entre nós conversamos, e eu saí pedindo voto para os 14 outros vereadores, porque o político tem que sair e pedir voto. Se a gente não pedir voto, campanha, né, fazer a nossa campanha. Cada um fez a sua e deu no que deu, e foi muito bom aí o resultado. E as outras, vocês podem ver nas imagens, os outros vereadores também aplaudiram, porque a mesa está bem composta. Eu sempre cito o Evaldo, por exemplo, um esforço descomunal para trabalhar e fazer brilhar a comissão que ele presidiu, né, vereador Bosco Júnior? Então, a mesa está composta, o João Veras, pessoa trabalhadora, um líder comunitário, então tá composta aí de maneira bastante coesa, e a gente vai trabalhar para que a Câmara faça o papel dela, que é fiscalizar, que é gerar novas leis e, principalmente, assessorar o executivo a atender as demandas do vereador, que vê a dor da comunidade. O vereador tem essa propriedade, você sempre ouviu falando isso lá, né? E a gente tem essa convicção. Agora existe uma grande diferença, né, entre a primeira mesa que se elege no início de um mandato, né, quando a gente teve ali o primeiro ano, os vereadores tomando posse, né, a gente costuma dizer que são todo mundo, né, é um clima diferente, né, quando está se iniciando uma Câmara, os vereadores são todos na amizade, a gente vê um clima, né, até bonito, parece início de aula, né, é literalmente uma escola, né, Wellington? Todos calouros, todos, né? Calouros, todos né, se adorando, e vai passando o tempo, vão se formando, né, como eu estou dizendo,
como uma escola mesmo. Vão se formando as panelinhas, vão se formando ali os grupos separados. Percepções de ideais, isso. Né, e aí, sobre cada vereador. Quando se chega, né, num segundo ano, né, no momento que nós estamos agora, já para iniciar um terceiro ano, que é quando vocês assumem a mesa, é um momento mais difícil, um momento que, né, tá ali no meio da gestão, vocês ainda vão pegar também um momento de campanha, que né, os nervos também vão estar mais aflorados, a flor da pele. Então, você está vendo isso, Bosquim, como um desafio para essa questão da presidência da mesa, a oposição lá na Câmara, as intrigas entre vereadores, as discussões, o clima que às vezes fica? Bruno, acho que primeiramente é muito importante a Câmara sempre ter os dois lados da moeda, a situação e a oposição. Isso é muito saudável para o processo democrático da cidade. É claro que a oposição tem que saber trabalhar de forma inteligente, não pode ser uma oposição cega. Mas imagina se fossem ali os 14, os 15 convergindo para a mesma direção, isso sinalizaria que nós não estaríamos no caminho certo. Primeiro de tudo, então, é importante que haja essa decantação ao longo desses 2 anos para mudar um pouco a rotina das atividades, mas eu confesso para você que, enquanto presidente, eu tenho que ter uma percepção diferente. Eu preciso de buscar a sintonia do plenário, independente do lado dos blocos, dos partidos, para que haja um equilíbrio dentro do plenário, para que todo mundo tenha condição de dar o seu máximo individualmente. É claro, o Wellington vai poder complementar melhor. Ele tem falado muito sobre essa questão, quanto é importante a Câmara ter ali os dois grupos, um trabalhando de forma a acompanhar o trabalho do outro, a fiscalizar e cobrar. Mas o que você falou é verdade. Todo início de gestão, o clima ele é totalmente diferente do que é agora. E finalizando aqui, eu preciso de buscar agora um equilíbrio emocional para que eu possa conseguir conciliar. Eu tenho pretensões políticas para 2 anos futuramente, eu tenho que também ter que dar sequência nas atividades enquanto presidente. Então, eu espero poder conseguir conciliar essas atividades com muito esforço, mas eu acredito que vai dar tudo certo. O Wellington vai poder complementar, ele tem aqui um comparativo interessante sobre base e oposição. Wellington, por favor. Tá, eu primeiramente quero dizer a todos os ouvintes, né, que eu fiquei 20 anos as pessoas, o Wellington, candidata, eu sou empreendedor social, sou empresário, pessoas me denominam um empresário de sucesso e eu concordo com isso, porque já fiz muita coisa entre o social e o empreendedorismo, né? E a coisa aconteceu de forma saudável, mas quando o primeiro ano de Câmara Municipal, a gente fala que tem um ditado que fala assim: eu tô perdido igual cachorrinho quando cai da mudança. E igual quando às vezes você chega num trabalho novo, mesma né, que tudo coisa, é novidade. só que lá é 1 ano para você se adaptar, no mínimo. Aí eu falava para as pessoas assim, só que eu acho que esse cachorrinho que caiu da mudança aqui bateu a cabeça, porque não é fácil a coisa não, é muito mais complexa. E aí a gente vai entendendo o processo. E a partir do 2º ano a gente já começa a entender que a oposição funciona como um concorrente. Ele faz a gente levantar mais cedo. Ele abre a visão da gente para algumas coisas que às vezes a gente não está vendo. É função de todo mundo fiscalizar? Sim, é função de todo mundo fiscalizar. Mas o concorrente ele vai querer, ou a oposição, ela vai querer mostrar mais os problemas críticos. Eu faço oposição. De que forma? Eu vejo uma coisa que não está legal, eu vou direto no secretário, sento com ele. Quantas vezes eu já procurei o Ângelo, secretário de obras, e disse para ele: olha, Ângelo, isso aqui não está legal. Esse piso tátil aqui, um cego, eu tenho experiência nisso, eu já fui guia de cego. Um cego vai bater o ombro aqui nesse poste aqui, ó. Ou seja, eu não preciso de ir para a tribuna para falar isso. Ao passo que a oposição rotineiramente leva para a tribuna coisas que poderia estar sentando e resolvendo, né? Lógico que também resolvem muitas coisas. O secretário, e a gente tem abertura com todo secretário, o Bosco Júnior fala sempre lá para nós, como foi em outra gestão, e eu não enxergo dificuldade nenhuma. Eu sento com o prefeito, eu sento com o chefe de gabinete, eu sento com o secretário, a gente conversa, dialoga, discute. Então, essa questão de oposição, eu acho que ela tem que ser valorizada, ela é salutar no processo. Precisa sim de ter concorrente, precisa de ter oposição. Eles fazem a gente, né, no caso da situação, quando se trata de prefeito, levantar mais cedo e olhar os problemas. Acho que você falou tudo, é salutar dentro do processo, né? A gente tem a participação da jornalista Regina Porfilho, Carlos. Isso, Regina, bom dia.
Bom dia, Carlinhos. Bom dia também a Bruna, o Igor, a Natália, o pessoal que está no portal. E um bom dia especial pro Bosquinho e pro Elton, que foram anteontem eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da mesa da Câmara. Bosquinho, eu achei a eleição sua ótima, eu já estava fazendo assim um ligeiro lobby para você há muito tempo, porque eu achava assim que o presidente de mesa de Câmara tinha que ser uma pessoa já com experiência de plenário, de regimento interno, e tinha que ser também uma pessoa tranquila, uma pessoa que não abaixasse o nível lá nas discussões. Então, eu achava o seu nome muito bom para esse cargo e fiquei muito satisfeita com a sua eleição. Eu me lembrei muito, agora mesmo, vocês estavam recordando seu pai, eu me lembrei muito quando o Bosco foi assim, vereador. Há muitos anos atrás, uma vez ele deu carona para mim, pro Deusdete aqui à noite, depois de uma reunião da Câmara. O Bosco tinha 20 e poucos anos, eu não sei se você sabe direitinho com qual idade que ele foi eleito vereador a primeira vez. Você sabe, Bosquinho? 4 anos. Quanto? 23, perdão, 23. Eu fui eleito com 24 e ele com 23. Que dá microfonia. Mas me parece que se respondeu foi 24, isso mesmo. Isso, ele foi eleito com 23 anos. 24 anos, Bosquinho. Então, aí eu acho assim que você tem, assim, pela sua frente, a possibilidade de ter uma carreira política muito boa. Sabe, se você, assim, continuar nessa pauta de, assim, fazer uma política de nível bom, sempre preocupado com o eleitor. Eu acho muito bom quando você faz aquele balanço na sua tribuna dos bairros que você percorreu, das obras que você pretende apresentar, assim, dar sugestão para o Poder Executivo. Eu acho que ela é aquele vereador na rua que chama, né? Acho que eu acho aquele quadro muito importante. Mas, enfim, deixa eu te fazer a pergunta que eu quero fazer. Há muito tempo que eu quero fazer essa pergunta para você. Mas como a gente não se encontrou pessoalmente, eu vou fazer no rádio. Ultimamente a gente tem escutado nas reuniões da Câmara. Aliás, essa pergunta minha vai, de certa maneira, complementar a que a Bruna fez para você por último. A gente tem acompanhado pelas reuniões da Câmara as discussões entre alguns vereadores. Geralmente são os da oposição, que vocês estão falando em muita oposição, mas a oposição ao prefeito na Câmara, ela, assim, numericamente é muito baixa, né? São 5 vereadores só que se anunciam como da oposição, mas tem uns, assim, que às vezes mudam, né? São oposição, esse se mexe no outro, eles não são mais. Quando tem algum acontecimento na Câmara, eles mudam de novo. Então, não é uma posição muito firme, não, e numericamente pequena, porque geralmente são 5. Mas vocês devem ter reparado que, por parte da oposição, alguns vereadores da oposição, não são todos, de vez em quando há uns debates onde o nível de palavreado e de críticas fica muito baixo, né? Eu acompanho em Câmara, Bosquinho e o Elton, desde 1982, que eu acompanho a reunião da Câmara toda semana, desde 82. E já teve muita briga na Câmara, muita discussão política, muita discussão a favor de prefeito, contra prefeito, no tempo, por exemplo, do Eduardo Jazra era vereador do PMDB, e o Poder Executivo que era exercido pela Arena, e o Eduardo era quando chamava MDB só, né? Havia discussões de nível muito baixo, mas não tanto quanto agora a gente ouve de vez em quando uns ataques pessoais de algum vereador para outro. E eu fico imaginando, Bosquinho, eu acho você tão novinho, eu acho você, assim, com tão pouca experiência política ainda, que eu considero que você já exerceu até hoje, eu considero muito bem feito, mas eu fico imaginando, Bosquinho, onde você vai tirar autoridade e força para poder pôr aquele pessoal lá nos eixos, né? Porque eles têm que ser chamados à disciplina. Você tem que trabalhar lá na Câmara, igual a professora, quando dá aula em grupo. Eu já dei aula há muito tempo, já dei aula para o seu avô por ano. Imagina. A gente tem que pegar esse pessoal e chamar atenção. Não pode pôr de castigo, porque não tem jeito, mas tem que chamar atenção, né? Porque eles não podem, assim, realmente usar da tribuna da Câmara e daquilo que eles falam, assim, que eles têm imunidade parlamentar. Isso não permite ficar xingando todo mundo sem que aconteça nada com eles. Inclusive,
alguns lá têm, assim, o péssimo costume de atacar a imprensa, né? Eles acham que a imprensa tem que ser capacho deles, tem que fazer o que eles querem, e não é nada disso. Então, Bosquinha, a minha preocupação é essa, onde que você vai achar com essa sua juventude autoridade para poder pôr aquele pessoal lá na disciplina, Bosquinha? Regina, primeiro, obrigado pela pergunta. Eu vou primeiro me atentar ao que você me perguntou, para quem está nos acompanhando poder ter mais objetividade nas respostas. Regina, eu vou ter um desafio tremendo, eu não tenho dúvidas disso, até pela postura que eu vou ter que começar a partir de janeiro. Eu até não vou entrar muito no mérito da oposição, para que o ano que vem eu consiga ter um relacionamento positivo com ambos os lados, mas eu acredito, Regina, que o que vai poder me dar essa segurança são os colegas que vão estar comigo ao lado ali na mesa, e também como se diz, passando as férias agora por conta de estudar o regimento interno da Câmara. Eu acho que ter o regimento na ponta da língua é o que vai me dar segurança para conduzir os trabalhos. Não de acordo com a minha opinião, mas sim de acordo com o que diz ali no regimento interno. É claro, sempre com uma postura educada, como eu sempre tenho e sempre sou referenciado, mas também em alguns momentos com um pulso firme, claro, sobre os cuidados ali do regimento interno. Então, eu acredito, Regina, respondendo a sua pergunta, primeiro a Deus sempre na frente de tudo, mas eu quero estar estudando ainda mais o regimento, o código de éticas, para que eu possa ter um embasamento legal e uma segurança nos momentos de grande tensão ali na Câmara. Mas sempre como uma pessoa ponderada, buscando a mediação dos blocos, para que a gente tenha aquela coisa que eu falei logo no início da reunião, da entrevista, que cada vereador possa ter condições individualmente ali de demonstrar o seu máximo. E aí daí por diante é o eleitor que vai poder observar esse comportamento. Mas, Regina, primeiro eu gostaria de te agradecer as menções em relação ao nosso nome, a nossa postura. Algumas pessoas acham que a gente tem um relacionamento muito próximo, que eu frequento sua casa constantemente, que a senhora frequenta a minha casa, pelo fato de você às vezes estar me fazendo uma referência positiva. Eu já fiquei até emocionado escutando essas referências e aproveito a audiência e falar, pessoal, a gente tem um relacionamento positivo, mas a gente não encontra muito, e acredito que são palavras do seu coração, dona Regina. Então, agradeço demais a senhora, isso me ajuda muito, isso me mantém ainda mais com os pés no chão e aumenta a minha responsabilidade, que eu sei que a senhora está sempre de olho nos trabalhos lá da Câmara. Mas eu quero aproveitar o ensejo, o Elton já falou muito bem, mas é procurar levar a tratativa que o Rafael fez agora. Eu quero até aproveitar e parabenizá-lo pela condução desses 2 primeiros anos desse segundo mandato nosso. Ele tem feito um trabalho excepcional, conseguiu não impedir nenhum grupo de cercear ali a palavra. Então a gente quer utilizar a figura do Rafael como um exemplo a ser seguido e, é claro, sempre estar ouvindo os bastidores, escutando vocês da imprensa. Sou fã da comunicação e também da rádio. Esses dias eu mandei uma foto para um amigo meu, Regina, ele morreu de rir. Eu na academia, em vez de estar com fone de ouvido, um radinho assim do lado, foi, Bosquinho, só você mesmo para levar um radinho de pilha para ir na academia. Bosquinho, oi, vocês estão me escutando? Estão, né? Sim, Regina, a gente está te ouvindo. Eu achei super interessante, Bosquinho, você contar que tem gente que acha que você frequenta a minha casa muito. Deixa eu contar para esse pessoal que você veio na minha casa uma vez na vida, aquele dia que você veio trazer um vasinho para mim, que tinha sido aniversário meu e da sua mãe, lembra disso? Isso deve ter uns 3 anos, porque acho que foi antes da pandemia. Foi essa pandemia, porque essa mãe faz aniversário antes de mim, acho que 1 dia ou 2, não sei. Então você veio trazer um vasinho pra mim, que eu tava acabando de aguar agora mesmo, Bosquinho. Eu tenho um vasinho que me deu até hoje, como eu tenho um vaso que seu pai me deu também há muito tempo. O seu pai vinha bastante aqui em casa quando tinha alguma confusão na Câmara. Eu lembro daquela época do projeto Copaz, o Carlinhos deve lembrar muito bem disso, né, Carlinhos? Aquela votação do projeto Copaz, aquela confusão que foi. O Bosco vinha bastante aqui em casa. A gente fica falando assim, tanto no Bosco, que as pessoas que às vezes não são aqui de Araxá ou que estão escutando e que não conhecem bem, tá parecendo elogio fúnebre, né? Não, viu, gente? O Bosco tá vivíssimo. Porque de tanto que a gente fala assim, o Bosco, quando era isso, era aquilo, o Bosco tá vivo, é deputado estadual e é o pai do Bosquinho. O Bosquinho é o filho mais velho. É mais velho, né, Bosquinho, você? Isso, mais velho de 4 filhos.
Pois é. Então eu me lembro que você só veio aqui em casa uma vez, a casa está aberta para vocês, à sua disposição, para poder, cumprir a curiosidade que as pessoas falaram com você, que achavam que você vinha aqui. Muita gente tem um relacionamento bom, mas um relacionamento muito, assim, demorado, né? A gente quase não se encontra, quase não conversa. Eu gosto muito de você e acho que você precisa ter uma carreira política boa. Você está muito novo ainda. Quantos anos você tem, Bosquinho? Regina, eu tô com 30 anos, então, já não sou tão novo assim, faz 31 agora, dia 13 de dezembro. Mas obrigado pelos esclarecimentos, viu? O pessoal achou que eu ia na sua casa todo dia depois da reunião. Teve gente me perguntando. Falou, Bosquinho, esse dia Zé te elogiou, tô achando que você tá indo muito lá. Mas eu confesso que eu tenho memória viva do meu pai tá indo te visitar e eu junto com ele. E é claro, a gente tem que ter orgulho da história da gente, do legado político positivo. Isso aí, né? Porque nós dois, você e a gente tem outras atividades, né? Mas nesse a gente tem tempo de estar conversando assim todo dia, não tem, mas pode vir aqui a hora que você quiser. Mas aí, Bosquinho, eu estava imaginando, você falou que tem 30 e poucos anos, e eu imagino que você vai ter uma carreira política muito boa daqui para frente, mas você tem que continuar com essa mesma postura. Agora, deixa eu fazer minha última pergunta para você, porque o Carlinhos deve estar aflito, já que eu começo a falar e passo a hora do intervalo daí do Carlinhos. Aí eu queria te perguntar uma coisa, é uma pergunta feminista. Por que as mulheres não tiveram chance nessa chapa que vocês elegeram? Porque eu sei que essa chapa deu 9-6, né? Todos vocês foram eleitos anteontem na Câmara por 9 votos a 6. Você, o Edson, que é o vice, primeiro secretário, que é o Evaldo, e o segundo secretário também. Vocês foram todos eleitos por 9 votos a 6. E eu fiquei pensando, quando começou a votação, que eu não sabia quem que ia concorrer, você eu sabia, mas os demais não. Eu fiquei pensando que a primeira secretaria ia ficar com a Leni, sabe? Então, uma Câmara que tem 3 mulheres, né? A sua chapa, não é chapa porque é tudo votado separado, mas vocês não apresentaram nenhuma candidata mulher. Cadê a importância nossa, Bosquinho? Cadê o nosso prestígio na mesa da Câmara? Regina, excelente contraponto. Eu acredito que o mais importante de tudo é ter 3 mulheres eleitas há 2 anos atrás. E a gente também tem que lembrar que a mesa que ainda está em atividade é composta por 3 mulheres. Então, as pessoas que às vezes já estão na mesa, fica um pouco mais desafiador o retorno para as atividades na mesa. Porque há o interesse de outros colegas em também participarem da mesa, em ocupar esses espaços. O tempo é tão curto. A Leni está na mesa hoje, atualmente? A Leni está na mesa? Sim. Ela está como segunda secretária. Hoje o nosso presidente é o Rafael Rios, a vice-presidente é a Fernanda, primeiro secretário Maristela e a segunda secretária a professora Leni. Eu achei que ela fosse subir de posto e fosse ser candidata à primeira secretaria. Sabe, eu acho que ficou faltando uma mulher no meio de vocês. Candidata ela não foi eleita, né? Mesmo, ela não foi eleita. Ela teve 6 votos. Então, obrigada, Carlinhos. Eu achei que ela iria ser eleita, assim, junto com essa, não foi chapa, não, que vocês votam separadamente, mas eu achei que ela fosse compor junto com você, junto com o Edson, para ser a primeira secretária. O fato dela já participar da mesa, eu acho que a senhora, né, passou batido, mas ela já está na mesa, então o fato de ter 3 mulheres na mesa, Regina, ficou um pouco mais desafiador. Mas sem sombra de dúvida, a presença das mulheres sempre agrega muito. Até mando um abraço para minha esposa, a Daniele, depois que a gente está junto, todo mundo, amigo meu, observa o meu crescimento, né, em todas as áreas depois de estar junto com ela. Mas acredito, Regina, que vai ter uma grande oportunidade agora nas comissões. Existe um trabalho que às vezes não é muito falado, mas são as comissões na Câmara Municipal. A primeira comissão, onde todos os projetos obrigatoriamente têm que passar por ela. O Elton lembrou muito bem, elas vão ser ocupadas por essas mulheres, eu tenho certeza. São mulheres que têm apresentado um resultado bacana
e elas vão querer ocupar esses espaços, e eu acho que a presença feminina na Câmara tem crescido muito o trabalho legislativo. Eu falei isso no meu primeiro mandato, o quanto eu sentia falta da presença das mulheres ali na Câmara, e hoje a gente vê um avanço, são 3 mulheres. Eu espero que na próxima eleição a gente possa ter um número ainda mais significativo da presença feminina na Câmara. Então, Carlinhos, eu quero agradecer, Bosquinho, quero agradecer a presença sua, do Wellington. Eu não posso falar mais não, porque o Carlinhos deve estar super aflito aí com o intervalo comercial. Agradecer, desejar muito sucesso para vocês na composição, na gestão da mesa da Câmara, e a partir de fevereiro, né, quando começa a primeira reunião em fevereiro, né, primeira terça-feira de fevereiro. Primeira semana de fevereiro, exatamente. Mas inicia antes, sabe, Regina? Mas a primeira reunião ordinária é na primeira semana de fevereiro, mas já existe um trabalho ali em meados de janeiro iniciado. Eu sei, mas a primeira reunião transmitida e que a gente pode acompanhar é a primeira terça-feira de fevereiro, mas acho que aquela reunião de formação de comissões é uma reunião meio chata. Bom é quando começa a tribuna mesmo, né? Mas eu vou estar a postos para poder acompanhar a gestão sua, e espero que você seja muito bem sucedido, mesmo para poder, assim, continuar o trabalho político que o seu pai tem feito em Araxá há 3 décadas, né? Eu acho que deve ter umas 3 décadas que o Bosco está na política, né, de Araxá. Muito obrigada, gente. Tchau. Obrigado, Regina. Agradecemos aí a sua participação. Antes da gente fazer aqui Até vou perguntar aqui pro Wellington e pro Bosquinho se eles querem fazer mais algum complemento quanto à fala da Regina, porque foi rápido aqui pra gente voltar pro intervalo. O Wellington não teve a oportunidade aqui de falar. Sim, eu quero falar que a Câmara Municipal, né, sobre a questão da condução aí do presidente, da vice-presidência, obviamente, a gente vai trocar muita ideia durante essa gestão aí, porque eu falei, Bosquinho, eu quero candidatar a vice-presidente, mas eu gostaria de estar compartilhando com você e recebendo também o compartilhamento seu das questões que a gente puder trabalhar junto, trocar ideias e tal, né? Cada um com a sua visão. O Bosco Júnior, quando ele acenou que ia ser presidente, eu já prontamente coloquei o meu voto à disposição dele, porque eu entendo ser um nome excelente, é uma pessoa que tem, como a dona Regina coloca aí, ele faz um trabalho diferenciado em termos de atender as demandas da sociedade, e falar também que a Câmara é muito bem assessorada internamente. A gente tem os assessores de cada gabinete, tanto o meu quanto o Bosco Júnior, somos muito bem assessorados, e a Câmara oferece essa assessoria também. Isso para nós é muito importante. Além de colocar um ponto aqui que eu enxergo desde que em 87 eu fui trabalhar até com o Bosco, lá na Arafértil. Ele trabalhava na área de compras e eu trabalhava, que hoje é a Mosaic, né? Eu trabalhava na área de fabricação, na montagem lá, que é a qualificação. Nós precisamos de nos qualificar os assessores da casa, qualificar os assessores nossos constantemente. Porque acabei de chegar de Belo Horizonte, do CREA, do Fórum Mineiro de Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Eu estou impressionado com o horizonte que nós temos para poder tornar Araxá uma cidade referência a nível nacional. Porque receita, dinheiro, a cidade tem. Nós somos equiparados a Uberlândia em termos de receita. Uberlândia tem 4 bilhões de receita para 800 mil habitantes. Nós temos em torno de 500 mil, esse ano deu mais, o ano que vem será 720 milhões, para 100, 110, 120 mil, temos que esperar aí o resultado do censo. Mas Araxá é uma cidade de pessoas altruístas, de pessoas que buscam uma vida melhor, de pessoas inteligentes. Eu falo sempre assim, a gente é meio que interior de São Paulo, né? Porque você vai no interior de São Paulo, você vê a pujança, que é o pensamento das pessoas, a evolução e tal. E Araxá tem essa referência, né? A gente quer sempre estar melhorando a nossa vida. Lembro de associação comercial. Por falar nisso, quero mandar um abraço para o Léo, desejar para ele uma excelente gestão, que a associação, saiba que eu tenho certeza que a associação comercial está em boas mãos. Léo Drummond é uma pessoa qualificada e busca desenvolver, a gente vai estar junto para ajudar no que for preciso. Então eu queria só pontuar isso, assessores, qualificação e reforçar o que o Bosquinho falou, do padrão
que o Rafael Rios imprimiu nesses 2 anos. Mais uma vez, quero parabenizar o nosso presidente atual, Rafael Rios, pela conduta ilibada que ele teve na presidência da casa. Foi um bom professor. Quanto a essa questão, né, você até citou o atual presidente Rafael Rios. O Rafael está deixando uma estrutura muito melhorada da Câmara, né? A gente percebe, né? Eu estou lá na Câmara toda semana, percebo as melhorias que vão sendo feitas e a gente conversa com os assessores, com os próprios funcionários da Câmara também. Então a gente escuta ali, né, o que cada um tem na sua opinião, mas muitas coisas ainda precisam ter sequência, né, Bosquim? E algumas melhorias também precisam ser feitas, como estrutura da Câmara, algumas melhorias no prédio, né? Até nessa última reunião, o que a gente percebeu de goteira ali na entrada, né, da Câmara ali. Então são coisas corriqueiras que existem em qualquer empresa, em prédio administrativo, e não é diferente na Câmara Municipal. Vai ficar aí, né, muito também a sua responsabilidade, né? A gente vai ter a inauguração do plenarinho no sábado e, claro, o plenarinho também não pode ficar parado, ele precisa, né, ter movimentações, fazer se valer também todo o investimento que foi gasto ali para a construção. E, né, como eu disse, né, a manutenção do prédio, essa questão das manutenções são necessárias, dos investimentos, e até mesmo, né, Bosquim, uma coisa que a gente percebe, que eu já percebi ali na Câmara, nos bastidores, até mesmo discussões por conta de lanche, a gente já viu acontecer e são funções que vai ficar a cargo, a seu cargo, né? Bruna, primeiro destacar realmente, o Rafael conseguiu diversas melhorias, tanto para quem assiste, tanto para quem trabalha, em relação à questão da energia fotovoltaica, acessibilidade, iluminação de LED, o plenário agora foi todo renovado, a parte da comunicação, a parte, de fato, as novas câmeras. Então, assim, quem assiste a reunião pelo YouTube hoje vai ver de forma mais clara. Então isso a Câmara ganha muito com isso. Esse período agora de recesso eu quero aproveitar para tomar nota de tudo isso, me organizar da melhor forma possível, Carlinhos, para começar o ano, não perder tempo, já colocar tudo isso para frente, para a gente poder não correr o risco de deixar algum atendimento parado por falta de manutenção. Hoje eu vejo que o prédio é um prédio como todo outro prédio, exige manutenções constantes. Eu acho que essa última chuva aí, são raras as casas que não entrou um pouquinho de água, até lá em casa entrou um pouco de água, então foi uma chuva atípica, mas eu acredito que o prédio está sendo entregue para essa nova gestão de uma forma muito boa, então a gente quer dar sequência nisso. Finalizando aqui algumas dúvidas que as pessoas têm em relação à ocupação desse espaço, que é a presidência da Câmara. É uma ocupação que não recebe nada a mais por isso, a gente continua com o mesmo salário dos demais vereadores e, pelo contrário, acaba que exige ainda mais recebe mais trabalho, né? Mais trabalho. A gente tem que estar ali em horários fora da agenda, então a gente tem que estar representando a instituição em diversos ambientes, então acaba que a gente tem que até doar parte do nosso tempo ainda mais e abrir mão do contato que a gente tem com a comunidade. Quero aproveitar aqui também mandar um abraço para o meu pai, deputado Bosco, que conseguiu acompanhar parte da entrevista, estava em Belo Horizonte, teve uma agenda muito bacana, falando sobre o reforço do serviço do IPSENG aqui em Araxá, teve com o chefe da Polícia Civil do Estado de Minas, também está tratando sobre a questão da nova empresa que vai entrar na concessão da BR-262, então são pautas fortes, importantes, então eu cumprimento ele e o parabenizo. E para finalizar, eu quero convidar a comunidade para logo mais, a partir das 14 horas, hoje o nosso gabinete não vai estar funcionando lá na Câmara, ele vai estar sendo deslocado e funcionando lá na Praça da Igreja Santo Antônio. A gente vai estar lá, Carlinhos, junto com a feira dos produtores, com o nosso gabinete, com os nossos servidores ali, com os assessores, e a gente também vai estar compartilhando com a comunidade o nosso material de prestação de contas desses 2 anos agora de mandato. A gente tem esse hábito de prestar contas de forma regular do nosso trabalho e hoje a gente vai estar lá com esse encarte. Na sequência vai sair um trabalho audiovisual nas redes sociais, mas hoje a gente inicia o atendimento na parte da tarde lá na Igreja de Santo Antônio, com doação de mudas, aferimento de pressão e também essa prestação de contas. Conto com a presença de todos, a turma aí do Santo Antônio. Quem estiver nos ouvindo aí, passe essa notícia adiante. O gabinete do vereador Bosco Júnior vai estar funcionando hoje lá na Praça da Igreja de Santo Antônio, que a gente tem um orgulho de ter trabalhado e lutado pela revitalização, e é a primeira vez que ela recebe também uma iluminação de Natal, a gente está muito feliz. Bom, eu quero aqui complementar, né, se me permite, o nosso presidente que assumirá em janeiro aí, nós temos também que olhar a questão quanto à acessibilidade. Por exemplo, uma pessoa com deficiência visual hoje, se ela quiser ir no meu gabinete, alguém tem que ajudar ela, mas ela tem como fazer isso através de
do tato, né? Com plaquinhas identificando através de braille e tal, piso tátil. Então, assim, são coisas que a gente vai conseguir melhorar. Melhorou demais, né, na atual gestão, mas a gente vê que tem muita coisa lá, ouvindo as pessoas, e o mundo vai evoluindo, a gente tem que evoluir junto. E lá é a casa do povo, tem que receber as pessoas. Eu quero até aproveitar, fazer um convite também para sábado agora, né? É o Dia Municipal da Responsabilidade Social Legislativa. Vai ser amanhã com mais de 15 serviços gratuitos para toda a população de Araxá. A programação vai ter palestras, vai ter sobre pilates, pintura para criança, corte de cabelo, feirinha de adoção de cães, orientações nutricionais, estou lendo aqui, tira dúvidas do PROCON, degustação e distribuição de ervas medicinais, enfim, é um momento de responsabilidade social legislativa, onde cada vereador indica uma instituição para ir lá numa tenda e atender aí anseios da população. Wellington Bosco, eu quero agradecer a presença. Bosquinho, né? A gente fica sempre. O que você prefere, Bosco? Bosquinho, Bosco Júnior? Sair mais fácil, pode ficar que tranquilo. Cada hora vai sair mais fácil, pode ficar de um jeito, né? E no então, finalzinho aqui, Bruna, só Sim. registrar aqui a participação dos ouvintes, né? Alexandra Maria, parabenizando o Bosquinho e também o Wellington, o Marquinhos da Feira, que vai estar lá hoje com a feira, né? Lá no Santo Antônio, também parabenizando, o Hugo de Leon. Nós tivemos aqui também a participação da Márcia Maria, lá do bairro Boa Vista, pedindo para você, Bosquinho, dar uma olhada com carinho na situação lá do bairro Boa Vista, praças, as ruas lá estão precisando também de demandas. Também agradeço aqui ao Nadir Udila, lá do Santo Antônio, parabenizando o Bosco Júnior, o Wellington, torcendo sempre para o trabalho de vocês. Obrigado. Também agradeço aqui a participação do Edinho da Piscina, tá parabenizando você, professor Wellington, pelo trabalho com as crianças especiais portadoras de síndrome de Down. Também tivemos aqui a participação do Álvaro Brito Júnior. Parabéns, Wellington, você é um dos exemplos positivos da Álvaro. Política. Né? Araxá na frente nesse aspecto. O Gerê Alves, né? O grande Gerê, também sucesso para vocês, Bosco Júnior, Wellington, né? Pessoal tudo parabenizando aí pelo trabalho. Também a Pedrina Alves, agradeço aqui também o contato do Eduardo Montovani, filho do nosso saudoso Oredes, né? Tá lá nos acompanhando, o Pica-Pau. Gente boa. Né, parabenizando aí vocês pela eleição lá na mesa diretora. Obrigado, pessoal. E a gente parabeniza também a vocês, deseja sucesso aí nessa gestão que começa a partir de 2023, 2024, né? E assim como a Regina disse, né, a gente vai estar sempre aí acompanhando vocês e trazendo aqui as informações para os ouvintes e esperamos contar novamente com a presença de vocês aqui ao longo aí dessa gestão. Sucesso para vocês. Obrigado, eu quero agradecer vocês, né, mais uma vez pelo espaço, e agradecer também ao Estevão, meu assessor, que está representando todos os assessores do gabinete do Wellington da BIT, do gabinete do vereador Bosco Júnior. Então, obrigado, Estevão, pela força de vocês. Os assessores são pessoas, assim, que trabalham muito mais do que o vereador, tenho certeza, porque cada um atua numa área e ajuda sobremaneira nós, vereadores, a desenvolver o nosso trabalho. E a todos vocês aí que estão nos ouvindo, muito obrigado aí, em nome da vice-presidência. Pessoal, obrigado pela oportunidade, obrigado Bruno, obrigado Carlinhos, obrigado Dona Regina, é um prazer estar aqui, sou fã do Grupo Imbiara de Comunicações e é muito importante esse trabalho que vocês fazem. A gente aí nas nossas andanças, volta e meia a gente entra numa casa ou entra numa obra, Bosquinho, ontem o bicho pegou lá, né? Como que você teve essa... Você estava lá presencialmente ou não? Eu estava escutando o rádio. Então assim, é comum as pessoas estarem trabalhando ou em deslocamento e acompanhar e dar notícia nossa, Wellington, através das ondas do rádio. Então é muito importante na fazenda, na zona rural. Que não tem jeito de ficar exatamente. Então, o YouTube ali tá lá. É um processo muito importante, a gente não pode abrir mão jamais disso. Então a gente fica muito grato pela oportunidade. E o Wellington pontuou muito bem aqui, reforço o convite para a comunidade, sábado. É importante demais a presença de vocês lá na Câmara Municipal de Araxá, dia de estar recebendo vocês e ofertando esse serviço através aí de todos os gabinetes que vão estar ali de manhã, na parte da manhã, todo